Caneca da intercessão. Vamos orar, intercessão por nós aqui. Caímos! Fomos derrubados. Caímos! Glória a Deus, Deus é bom. Entrar, que a gente tinha um povo lá. Então nós vamos recomeçar, tá? Então vamos lá, vai entrando aí, nós vamos voltar. Caímos, não sei o que aconteceu, né? Sabemos, né, o que aconteceu. Esse é um tema que a igreja não aborda, não fala, né? Mas é um tema que a Bíblia aborda, fala e muito, tá? Então nós vamos firme aqui, intercessão, liga os motores aí, vamos! Jesus. Então vamos lá. Deus fala Deus fala com o seu povo de diversas maneiras. Deus fala através de profecia, através da sua própria palavra, mas também fala através de sonhos. Eu expliquei aqui, por isso que eu estou voltando aqui, caiu a live, eu vou voltar a repetir isso aqui. A palavra de Deus está em primeiro lugar, né? Se a gente puder classificar, ela é a palavra de Deus, não tem nada acima dela e não pode ter nada, sonho, visão, interpretação, nada acima dela. Palavra profética, profecia, vem em segundo lugar. E os sonhos é um tipo de profecia, só que menor, vem em terceiro lugar, se a gente puder classificar. Tem pessoas que buscam muito essas questões de sonhos, às vezes até pessoas que não andam com Deus, querem só saber sonhos, e aí estão os erros. Só buscam profecia, estão os erros e não buscam a palavra de Deus, tá? E nem buscam e nem vivem a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus, mas Deus fala com o seu povo sim através dos sonhos, tá? Números 12, versículo 6, eu já li aqui, vou reler para vocês. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, tá? Então nós vemos aqui que Deus falando sobre isso, ele diz que fala com seu povo em sonhos. Daniel também, capítulo 1, versículo 17, o livro do profeta Daniel, já logo no capítulo 1, a Bíblia nos diz que eles têm algumas experiências ali, e Deus diz sim, que Deus fala com sonho também com Daniel, com os seus amigos ali. Ora, a esses 4 jovens, Daniel 1, versículo 17, deu conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, tá? Então Daniel, capítulo 1, versículo 7, fala sobre essa questão dos sonhos. Então se nós olharmos, por exemplo, a história de Abraão, quando Deus dá uma visão para ele do que Deus queria fazer, levantá-lo como um povo, como uma nação, e através dele abençoar todas as famílias da terra e fazer uma aliança com ele, Gênesis 15, 12, por exemplo, diz assim, ao pôr do sol, caiu em profundo sono Abraão, tá? E aí ele começa a ter impressões, visões e sonhos, e com grande pavor e cerradas trevas o acometeram, tá bom? Então nós vemos aí que ele caiu num sono profundo, tá bom? Então, Jacó também, a história, a passagem bíblica famosa de Jacó, da escada de Jacó, onde ele viu os anjos de Deus subindo e descendo, ele parou para dormir em Betel, fugindo da casa do seu pai, seu irmão queria matá-lo, ele está fugindo, ele para descansar, ele para em Betel, vai dormir, pega uma pedra, põe a sua cabeça ali e ele tem um sonho, onde ele viu os anjos de Deus subindo uma escada, descendo uma escada. Então nós vemos que ele teve revelação através do sonho. Então nós vemos a importância disso, tá? Então também nós vemos Salomão tendo sonhos, ali quando a Bíblia diz que ele dorme e tem um sonho, Deus diz para ele, pede-me o que quiseres que eu te darei. Uma passagem bem conhecida também bíblica, ele pede sabedoria. Então nós vemos que essa passagem não foi uma impressão, não foi uma visão, foi um sonho que ele teve, e Deus falou com ele em sonho. Então nós temos que entender como que o sonho, ele é muito presente na Bíblia, e Deus usa sim, tá, o sonho para falar com o seu povo. Olha só, para você ter ideia, ali já no começo do Novo Testamento, ali você vê o pai ali, o José, marido de Maria ali, pai de Jesus ali, fisicamente ali, a Bíblia diz que ele tem um sonho, né? Mateus capítulo 1, versículo 20, diz para ele tem um sonho, um anjo diz para ele casar-se com Maria, tá?
ele queria largar ela, abandonar ela, tal, era uma situação difícil, constrangedora. Maria engravidou do Espírito Santo, ele ficou numa situação de constrangimento ali, queria largar ela, mas sem muito tumulto, e ele tem um sonho, à noite um anjo vem falar com ele, e case-se com Maria. Então ele casa com Maria. Também um pouquinho à frente, já em Mateus capítulo 2, versículo 13, ele tem um outro sonho, um anjo vem para ele e diz no sonho para ele fugir para o Egito, porque Herodes queria matar as crianças ali com menos de 2 anos, então ele tem um sonho e vai para o Egito, e ele fica lá um período. Quando Herodes morre, ele está lá no Egito com Jesus e Maria. Mateus capítulo 2, versículo 19, a Bíblia diz que um anjo vem em sonho a ele novamente e fala para ele voltar para Israel, tá? Então ele voltar para Israel. Um anjo de novo diz, agora volte para Israel. E em Mateus capítulo 2, versículo 22, diz que José foi orientado a ir morar lá para Galileia, tá? Então só no início ali do livro de Mateus, por exemplo, Mateus 1, 20, 2, 13, 2, 19, 2, 22, fala sobre orientação através de sonhos, tá? Aqueles magos que foram levar presentes para Jesus, a Bíblia diz que eles foram alertados em sonhos para não voltar pelo mesmo caminho, porque Herodes queria matar Jesus e assim por diante, então ele foi alertado em sonho. Então também Mateus capítulo 2, versículo 1, também nos fala sobre isso. Ainda no livro de Mateus, no versículo 27, no capítulo 27, versículo 19, a mulher de Pilatos tem um sonho de Deus falando sobre Jesus, né? Vamos ler isso aqui para vocês verem aqui o que aconteceu. Mateus 27, 19. Nós precisamos atentar a isso. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito, tá? Então ela teve um sonho e ela soube que Jesus era justo porque ela teve um sonho, uma revelação, uma visão forte e poderosa ali também. Também Paulo teve um sonho aonde um menino pedia para ele passar pela Macedônia, então ele entendeu que era para ele ir, um menino chamava ele para ir para a Macedônia, então ele entendeu naquele sonho que era para ele ir pregar o evangelho na região da Macedônia. Então nós vamos no livro de Daniel, você vai ver Nabucodonosor sonhando, e era um sonho que Deus tinha enviado. Você vai ver Faraó lá no Egito sonhando e José do Egito interpretando. Você vai ver José tendo um sonho com o sol, com a lua e com as 11 estrelas, que ele diz, olha, o sol é meu pai, a lua minha mãe, as 11 estrelas são meus irmãos, e eles se encurvavam todos diante de mim, né? Então mais ou menos essa interpretação ali que ele fala ali também. José tem esse sonho e os irmãos ficaram irados com ele por causa disso também, foi um dos motivos que o venderam escravo para o Egito. Lá no Egito ele interpreta sonho de um carcereiro e um copeiro que estavam presos com ele. Depois Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar e ele interpreta o sonho. Então nós temos que entender que se você for indo na Bíblia, você vai ver que a Bíblia é recheada de exemplos disso, recheada de exemplos nesse aspecto aí, tá? Também nós vemos que Gideão, ele estava receoso, porque o que acontece? Ele ia enfrentar um exército de 180 mil homens, né? E ele tinha 30 mil, Deus mandou baixar, foi baixando, ficou 300. Imagina ele a incerteza, a dificuldade, a guerra que esse homem tinha, para ir na fé e fazer cumprir a vitória. Então ele pediu sinais, e ele foi perto do acampamento dos midianitas, que eram os inimigos de Israel, e ele está ali, ele escuta 2 homens conversando, e ele diz, olha, eu tive um sonho, eu vi um pão de cevada que vinha rolando do monte, e dava de encontro à tenda do comandante midianita e derrotava ele, exterminava esse comandante, um pão de cevada. E o outro diz assim, isso é fácil, isso aí é Gideão, que vai vir contra o nosso comandante. Então, o sonho também despertou o vigor de Gideão para ter a certeza de que Deus tinha
um propósito com ele. Então, olha que coisa forte, olha que como a Bíblia ela nos fala sobre sonhos, como a Bíblia sempre Deus usou os sonhos para falar com o seu povo. Então, a importância dos sonhos na Bíblia é muito grande, é muito forte, tá? Um dos textos mais fortes que eu particularmente acredito, e isso para nossa época, aí já é para nossas vidas, para nossa era, vamos dizer assim, para nossa vida aqui com o Senhor, está lá no livro de Atos, capítulo 2, esse eu quero ler com vocês, Atos 2, vamos lá, Atos 2, versículo 14 a 17, você que está vendo esse vídeo aí, dá um oi aí, curte, manda, envia para a galera aí, que a gente possa fundamentar na palavra de Deus esse princípio bíblico, tá? Então Pedro se levantou com os 11 e se erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque eles foram visitados pela presença e o Pentecoste do Espírito Santo, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, tá? Aqui não literalmente está falando de alguém velho em idade, mas velho em maturidade, tá? Então aqui, vossos velhos terão sonho, sonharão, tá? E aqui não está falando de sonho, um dia eu sonho conquistar algo, um dia eu sonho, não é esse tipo de sonho que está falando esse texto. Está falando literalmente de visões, visão mesmo, e sonhos, como Deus lá no texto que eu li para vocês do Antigo Testamento fala que a maneira como ele falaria com o seu povo, tá? Então não é só, sim, também aborda o texto velho aqui, mas também aqui diz de maturidade também, tá bom? Então, não é só os velhos que têm sonhos, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, nós vemos aqui que esse livro de Atos é poderoso. Pedro começa a fazer sua pregação e ele explica o que está acontecendo quando o Espírito Santo veio, quando o Espírito Santo dá espaço. Então, nós vemos ali que o Espírito Santo, quando vem sobre um povo, tem visão, tem palavra, lógico, o Espírito Santo marca nossas vidas com a palavra de Deus, que é o mais forte. O Espírito Santo traz palavras proféticas, mas o Espírito Santo também, ele vai falar através de sonhos, tá? Então vamos lá, vamos dividir três maneiras que você pode ter sonhos, 3 tipos de sonhos, na verdade. Um de Deus, tá? Anota aí, um de Deus. Um natural. O que acontece? Você foi dormir, seu dia foi agitado, foi estressado, foi complicado, ou correria, tal. Então, quando você deita e acalma o corpo, tua cabeça está girando ainda e você tem sonhos. Esses são sonhos naturais, tá? Mas são sonhos, talvez, que não tem muito sentido e também, às vezes você nem lembra direito desses sonhos e no outro dia você nem lembra mais deles, tá? Tem esse tipo de sonho e tem o sonho de origem maligna. Vamos ver isso na palavra de Deus? Não vamos só especular, vamos lá para a palavra, tá? Então vamos ver aqui os sonhos divinos. Anota aí, cadê a galera da lição de casa? Gênesis 28, capítulo, vamos lá, Gênesis 28. Aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. Gênesis 28, versículo 12, vamos lá, pronto. Vamos lá. E sonhou, aqui é o sonho de Jacó, aquele que eu falei para vocês. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, tá? Por perto dele estava o Senhor, e ele lhe disse: eu sou o Senhor. Então, quando nós vemos assim, sonhos que são fortes, quando ele acordou, ele está altamente impactado, Deus está presente falando, a própria palavra que já tinha confirmado para Abraão, não é algo aleatório, tá? Nós temos que tomar cuidado com os sonhos, que tem muita gente que
Eu já estou 23 anos na frente do Ministério de Intercessão. Imagina só o quanto de gente vem falar que teve um sonho para o pastor Digão. Vamos! E tem muita coisa que tem a ver, e tem muita coisa também que é um tipo de sonho que não é aquele que Deus especificamente deu. Já já eu falo algumas características de quando é o sonho de Deus. Então esse aqui é um sonho de Deus. Jacó teve um sonho que Deus deu para ele. Aqui está claro isso aqui. No livro de Eclesiastes, aí já vamos lá, já estamos falando de sonhos normais. Você sonha, nós sonhamos mesmo. Eclesiastes capítulo 5, um livro que vocês leem bastante em casa, vocês vão entender. Capítulo 5, versículo 2. Versículo 3. Diz assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, né? Então aqui sonhos é sonho mesmo, então está falando que a agitação do teu dia a dia vai te dar sonhos, tá? Então isso aqui é um sonho natural, normal, que muitas vezes você tem, tá? E tem o sonho de origem diabólica. Vamos lá? Jeremias 23, 32, para vocês não esquecerem. Vai. Jeremias, livro do profeta Jeremias 23, 32. Não esquece que eu tenho 4 livros sobre oração. Se você não adquiriu esses livros ainda, adquire letrafalada.com.br. Você pode adquirir, tem os 4 livros sobre oração. E como eu estou lendo Jeremias, lembrei disso agora, no próximo semestre aqui, né? Nós vamos dar a data para vocês, mas está vindo aí, em primeira mão aí, se preparem, está vindo aí Jeremias. Meu Deus. Com 54 capítulos, nós vamos fazer um estrago aí, hein? Vamos! Mas se você não lê os outros, leem e já já chega Jeremias no próximo semestre aí, já vai chegar. E daqui 2 dias começa a chegar pra gente já o código Shemitah. Vamos lá, vamos! Então aqui, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e com as suas mentiras, leviandades, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então nós já vemos aqui que tem sonhos que não vêm de Deus, vêm da parte do inferno, né? Vamos ler outro aqui só para a gente, Deuteronômio 13, 1 e 2. Vamos lá? Livro de Deuteronômio 13, vamos lá, 1 e 2. Quando o profeta ou sonhador, olha aí, Deus está dando instruções, como que nós identificamos isso? Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, tipo o sinal ou o sonho foi muito violento, assim, vamos dizer assim, é isso que está querendo dizer aqui, de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, se vamos, não ouvirás a palavra deste profeta ou do sonhador. Então, o que esse texto está falando? Que Deus fala através do profeta, mas fala através do sonhador. Mas o tipo de sonho que vai fazer você ir contra a palavra de Deus, ir contra Deus e se afastar de Deus, isso tem origem diabólica, segundo o texto. Então, 3 tipos de sonho, um natural, um de Deus e um de origem maligna, tá? Então é isso aí. Então não tem nenhum texto na Bíblia que fala que é proibido ter sonho, não existe nenhum tipo, tá? Diz que existe sonhos mentirosos, sonhos gerados por estruturas espirituais malignas, existe sim, que vem com mentiras, que vem com situações contrárias e vem contra a palavra de Deus, tá? Um sonho que é contra a palavra de Deus, então aí nós temos que estar atentos a isso. Isso já é um bom sinal para a gente ver se o sonho vem da parte de Deus ou não, tá? É isso? Acabou? Não. Não, vamos lá, vamos! O profeta Samuel, quando ele pecou e se afastou do Senhor, ele começa a invocar alguns espíritos, busca feiticeira e assim por diante, aparece um espírito para ele lá, e o espírito diz, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, 1 Samuel 28, versículo 15, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Olha aí,
Deus já não fala mais comigo, não está falando comigo pelo ministério dos profetas. Os profetas já não falam mais, não trazem mais profecia, não falam comigo, e nem por sonhos. Por isso eu vim aqui te chamar para ver se me revela o que eu devo fazer. Então nós vemos que Saul, ele busca ali uma feiticeira, uma pitonisa, assim, a Bíblia diz, para buscar alguma direção, porque Deus não falava mais com ele, nem por ministério dos profetas e nem por sonhos. Então, essa questão dos sonhos, o povo judeu no Antigo Testamento, o povo hebreu, o povo bíblico e o povo do Novo Testamento, era comum isso, tá? Então, a igreja precisa entender que isso é um dom profético. É um dom importante. E por que eu estou abordando esse assunto na escola de oração? Por quê? Porque esse assunto na escola de oração nós temos que saber o que orar quando nós temos esses sonhos, né? Então, quando nós temos sonhos que da parte de Deus, nós vamos orar para preparar o ambiente, para se fortalecer em fé, para se tiver algum impedimento não paralisar. E se a gente perceber que é um sonho que não vem da parte de Deus, ou seja, pode até Deus estar dando o sonho, mas ele está dizendo assim, olha, tem uma situação que está sendo lançada, liberada, coloque em oração. E aí que o povo tem que rachar em oração, aí que o povo tem que clamar, levantar altar de oração, seja por uma pessoa, por uma família, para uma igreja e assim por diante. Então, nós temos que entender que é um ministério profético. Ele não está acima da palavra, ele não está acima da profecia, mas Deus também fala através dele. Vocês viram nos textos aqui que eu estou usando, como Deus já não falava com Saul pelo ministério profético e nem por sonhos, tá? Então nós vemos que os jovens, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão as visões e os velhos sonharão, tá? Então nós vemos quão importante é a gente entender esse assunto, tá? Só que como que eu vou entender isso? Eu tive um sonho que não sei o que lá, e vinha um negócio voador, acertava a minha perna, e aí você vai trazendo algumas interpretações. Se você não tiver um acompanhamento, um líder que te ajude, e você coloque junto com ele isso diante de oração, até para ele te dar uma ajuda, um esclarecimento e um entendimento, muitas vezes você vai fazer interpretações erradas, e aí que é o problema, você não saber lidar com aquele sonho, tá? Mas que Deus fala conosco através do sonho, fala e fala muito, tá bom? Fala muito, então nós temos que voltar a entender isso, né? Antes de dormir, orar a Deus, proíbe todo sonho maligno que tente vir tocar a minha alma, a minha vida, e dê aos teus sonhos, as tuas palavras, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então nós temos que entender isso, tá? Fechado? Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Eu já, nessa caminhada aí, muito tempo, muita gente vem falar sobre sonhos. E existe algumas particularidades entre eles, ou seja, quando é aquele tipo de sonho, é claro e fica bem claro que alguma coisa específica naquela área está acontecendo, né? Então, vamos dar um exemplo aí, vai. Põe alguém aí que sonhou com alguma coisa aí. Vamos ver aí, vai. A pastora vai me ajudar aqui. Vamos lá. Vamos ajudar. Vai. Caso dúvida. Olha, eu tive sonho com um animal, tive sonho com... sonho com animal. Meu sonho sempre tem animais, arco-íris, portais. Isso. Olha, cheio de enigmas, mas põe em oração e não sei interpretar. Isso. Cuidado, hein? Tem esses portais aí, gente. Sonhei com um amigo feliz e naquela noite ele morreu. Olha aí. Isso aí já é estranho, hein? Mas ele estava feliz. Estava feliz, né? Então é isso, né? Olha aí. Olha qual o sonho da galera. Bruxa, Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar. Vamos lá, orar por serpente. Vamos pegar isso aí, vai. Orar não, sonhar. Sonhei com serpente, pronto. Esse animal na Bíblia, ele tem uma simbologia dupla, vamos dar exemplo. Ele foi um animal usado onde Moisés fez a serpente de ouro, quem olhasse para ele era curado e assim por diante, né? Então, assim, sonhar com serpente geralmente não é algo muito bom, tá? Geralmente está ligado com alguma opressão maligna, com algum ataque espiritual, com alguma questão espiritual acontecendo ao teu redor, tá? Se ela só está ali, um sonho que você vê a serpente está ali e não está te atacando,
ainda é vamos dizer assim, que é como se o Satanás estivesse ao teu derredor aí tentando te atacar, tá? Quando você tem o sonho quando a serpente está te tocando, te mordendo, ou, né? Já tive várias experiências de pessoas que vão nos relatando isso, aí já é um negócio que a serpente está conseguindo entrar no teu ambiente e te tocar. Então, provavelmente tem alguma brecha aberta, alguma situação que precisa entender. Então, assim, eu tô só fazendo algo aqui para vocês verem como que funciona, que Deus fala, Deus mostra sinais. Deus mostrou sinais de prosperidade, por exemplo, né? Deus mostrou sinais de prosperidade para José no sonho de Faraó ali, né? Tinha uma vaca boa e uma vaca magra, e uma espiga boa, uma espiga magra, e ali ele interpreta tal, e ele foi uma interpretação de prosperidade, né? Viria uma crise, mas Deus queria dar prosperidade para eles, então deu aquele sonho, né? Então nós vemos que os animais ali, eles tinham algumas interpretações, né? Então nós vemos que a vaca tem um simbolismo de dar o leite, de dar muitas funções, de multiplicar, de provisão. As espigas também se planta uma semente, nasce uma espiga, e na espiga tem um monte, então fala de multiplicação, fala de tudo isso, tá? Então ele teve essa interpretação ali e falou para Faraó. Então os animais sim, tá? Serpente geralmente é algo muito complicado, é algo muito difícil. Já tem gente que sonha cortando a cabeça de serpente, ou acertando serpente, ou pisando na serpente. Isso simboliza que você está prevalecendo no confronto espiritual. Então, por exemplo, seria continua, que você está vencendo aquela luta espiritual, assim por diante, tá? É mais ou menos isso. Então, assim, sonhar com um cachorro é bem complicado também. Você foi fazer uma pergunta numa escola de oração. Vamos! Cheio de intercessor. Vamos! Você foi falar assim, gente, não só isso que vocês têm. Não, Pronto, eu não acabou. tenho a mínima Condição. Vamos! De falar todos, assim. Isso. Que realmente já teve de tudo aqui. De tudo. Tem de sonho. tudo. Eu vou falar para vocês. Existem sonhos padrão, que é o quê? Que é Deus sempre fala de uma mesma maneira. Muitas pessoas querem saber sobre ratos. Muitas. Então, o rato tem sempre um significado de alguém próximo a você, alguma coisa você querendo roubar, roubo, tudo ligado a isso aí, tá? Não só dinheiro, tá? Roubar um cargo de empresa e assim por diante. Tem essa ligação aí, tá? As características dos animais, Deus usa elas para falar através desse entendimento aí. Existe um padrão, tá? Quando foge muito desse padrão, eu vi uma capa voando, pode ter algum significado, mas geralmente quando foge muito do padrão, já perde um pouquinho a originalidade dessa linguagem nos sonhos, tá? Então, por exemplo, você percebe que quando é um sonho que vem da parte de Deus, ele sempre tem elementos que desde sempre existiram, desde a criação, né? Por exemplo, os animais, né? Então... Volta a falar do cachorro, que você estava falando do cachorro, te interrompi, porque eu quero saber do cachorro. Porque você viu como que é. Me interrompeu, eu tô falando. Eu fico chocada nos sonhos. E ela me interrompeu. O cachorro é algum tipo de ataque e medo também, tá? Ou você está passando por isso, ou alguém próximo de você está passando por isso, ou você vai ser atacado com isso, e medo é contrário à fé. Então, geralmente o cachorro tem essa imagem aí, tá? Geralmente o cachorro ele protege também para que não haja mudança de arrependimento, essas coisas. Tem esse simbolismo aí, tá? Quando é cachorro. Certo? Por exemplo, água suja, né? Então, água limpa é coisa boa. Então, tá falando de transformação, de limpeza, tá falando de muitas coisas boas, água limpa, tá? Tá vindo coisas boas. Água suja já é algo que tem algum tipo de contaminação, algum tipo de impureza ao teu redor, na tua vida, na tua casa e assim por diante, que aí começa a ter muito sonho com água suja, tá? Quando a gente sabe que um sonho tem uma origem em Deus, como que nós temos características dele? Por exemplo, quando José vai interpretar o sonho de Faraó, ele diz assim: Faraó, esse sonho é de Deus, porque não são vários sonhos, é um só, eles só se repetiram.
Então, quando um sonho se repete muito, é um sinal que Deus está querendo falar e mostrar algo que está acontecendo, tá? Já expliquei, seja positivo ou negativo, para que você possa agir em oração, tá? Fechado? É isso? Meu Deus. Então, por exemplo, tem gente que sonha dirigindo carro, tem gente que sonha dirigindo coisas, tudo isso se refere à direção, tá? Se refere a você, se estiver tudo bem dirigindo, tudo bem, mas se aí se está dirigindo e tem um acidente, tem uma coisa, simboliza alguém tentando tomar a direção, seja da tua casa, seja do teu emprego, seja da tua família, seja onde você exerce controle e direção, tá? E assim vai, gente, assim vai, não é algo fechado e centrado, só tô falando com vocês aqui alguns significados para vocês entenderem como Deus, ele sempre fala, tá? E o inferno também coloca os seus sonhos malignos, que geralmente é para te desanimar, te afastar de Deus, e sonhos contrários a... quando a mulher não gosta do homem, vai, não vai, não. Oi! Hoje nós temos uma chitada aqui, hein? Coisa boa. Fala de novo isso aí que... Ih, não, vai. Não, Vai. Pode ir, né? Quando a mulher não gosta do homem, a mulher é contra a família, a mulher não gosta de autoridade. Quando a mulher é assim, ó, existe Jezabel, existe Lilith, duas coisas diferentes. Jezabel precisa do homem, mas ela usa o homem para os seus benefícios. Lilith não quer nem saber do homem. Existe um movimento no nosso planeta hoje em dia aí, bem conhecido de vocês, não vou falar aqui, senão eu caio rapidinho aqui na live. Tem ela como chave, como madrinha, né, desse movimento aí, tá? Então, é isso aí, tá bom? Tá bom. É isso? Tá bom, família? Fechada a aula? Geralmente eu dou uma aula de 35 minutos, hoje já passou, ó, já estamos aí já nos 40 e nós vamos... Não é de 1 hora para mais? Não, é isso mesmo que vocês estão colocando aí, gente, tá? Esse movimento mesmo diz que essa Lilith é a padroeira deles, tá bom? Pra vocês entenderem bem o que eu quero dizer aí. Fechado? Então é isso aí. Então, ou alguém perto de você, ou alguma influência que está te atacando aí nessa área, você tem que dar uma analisada, tá? Certo? Por exemplo, sonhar com ovo de cobra. Tem uma passagem bíblica que fala isso, tá? O ovo de cobra é algo que você está guardando com você de errado e não lança fora. Você está ali gerando, uma hora vai nascer esse negócio aí, tá? Então aí é o que Deus está direcionando para você identificar na sua vida, remover, tirar logo, para que quando não nascer não cause males a você, tá? Então é isso, tá bom? E várias outras situações que pessoas têm sonhos são padrões, e esses a gente consegue fazer uma leitura porque eles sempre vêm nos mesmos formatos de animais ou outras coisas que estou falando com vocês, e quando você vai perguntar para as pessoas, fala, mas você está passando por isso? A pessoa fala, é isso, então é isso, tá? Então geralmente tem esse padrão, Deus usa esses padrões para falar, e o que nós fazemos com isso? Escola de oração, orar, cancelar no mundo espiritual, proibir de agir, e colocarmos em oração, consagração, se for necessário jejum, para romper essas situações, porque Deus sempre falou na Bíblia, e não é porque na nossa geração que ele vai deixar de falar. Pedro diz, nos últimos dias terão sonhos, tá? Então, sim, Deus fala através do sonho. Pastor, e quando a pessoa não sonha? Pois é. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas também querem saber sobre isso. E quando a pessoa não sonha? Aí lascou. É nada, gente. Se não sonha, amém. Ai, gente, Deus fala toda noite, né, Deus fala de outras formas com você. Eu já disse aqui que a palavra é superior, a profecia em segundo lugar. Sonhos são colocados em terceiro lugar. É uma profecia menor, tá? Então, se Deus não fala com você em sonhos, importante ele falar com você na palavra dele e falar com você talvez de uma palavra profética e assim por diante.
tá? Olha, antes que a congregação se revolte, se rebele contra mim, que só sou uma intermediadora. Intermediadora. Gostariam muito de saber, porque de fato são muitas pessoas mesmo, querem saber sobre a paralisia do sono. Quando a pessoa fica assim... esse negócio é ruim. É opressão. Bom. É opressão maligna, com certeza, é uma opressão maligna, é um ataque espiritual que está acontecendo na sua vida e por alguma legalidade, isso que é bem importante entender, por alguma legalidade, ele está tendo algum acesso ali ao teu quarto, à casa, ao teu sono, então tem alguma legalidade que está permitindo isso acontecer. Então tem que reavaliar a tua vida, fazer uma autoanálise de uma maneira bem educada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se não tem alguma coisa que está permitindo essa questão aí, tá? Uma coisa que você sabe que é de Deus, repetição. Outra coisa que você sabe que é de Deus. Você já sonhou alguma vez assim, que você estava no sonho e você falou, eu estou sonhando? Já viu isso? Sempre. Você fala assim, eu estou sonhando. E você sabe que você está sonhando no sonho. Você já fez isso? Já. Pastora, já não sabe nem o que eu estou falando. Não, eu sei, eu estou prestando Você fala assim, olha, você fala assim, eu estou sonhando, isso é um sonho. Você sabe que é um sonho, né? Então, geralmente ali é bem interessante esse tipo de sonho também. O que significa isso? Que alguma mensagem o Senhor está querendo, tá querendo falar, né? Deus permite os sonhos. Agora, né? por exemplo, que você me conhece há muitos anos, né? Você sabe que eu sonho muito. Sonha muito. Eu sonho muito, gente, vocês não têm ideia. Sonho muito. Sonhos nada a ver, sonhos muito a ver. E aí, o que acontece comigo? Se eu assistir um filme de suspense antes de dormir, eu vou sonhar, vai ser pesado, suspense. Você sabe, né? Dependendo do assunto que a gente está conversando também, eu sonho e tal. Isso é porque... Isso é coisa sonho natural. Natural. Da sua cabeça, você está ali envolvido naquele processo, aquilo porque eu sou uma pessoa muito sensível e amorosa. Você é uma pessoa que ficou muito sensível. Fico muito impressionada. Fica impressionada, uma pessoa que... né? E aí aquilo... Olha, herdei da minha mãe, que ela disse, eu também. Então, mas aí você sonha por causa da tua mente, né? Geralmente o sonho mesmo, é quando teu corpo já está relaxado, a tua alma está relaxada, é mais o sonho mesmo, geralmente mais profundo de Deus mesmo, ele vai mais um pouquinho lá para frente, não é aquele quando você começa a dormir, não, é lá mais para frente, né? Você já sonhou algo e acordou assim, aquele sonho perto de acordar assim? Sim. Esses aí são bem interessantes também. Tá bom, família? E quando você sonha que você está caindo e você faz assim na cama? Parece que você está caindo. Então, caindo está muito ligado com a necessidade de crescimento ou falta de maturidade. E aqui... Pastor, né? Sensacional. Eu vim aqui para ser xingada. Não é xingada. Você está perguntando, eu estou explicando. Se você perguntar, eu vou explicar umas coisinhas. Aí se você rir, o pessoal acha que eu estou brincando. Não, é real, olha mas só é porque eu não estava esperando isso. Ligado a isso, tá? Somos imaturos, então quando a gente sonha que a gente tá... Tá bom? Disse que sim. É isso aí, tá? Fechado, família? Glória a Deus. Olha, a sua sogra prega no sonho. Prega, é bom, né? Você já viu alguém que expulsa demônio no sonho? Sim. Que tá ali, fica repreendido, tal, ora em língua, manda fogo. Tem pessoa que acontece isso, não acontece? O que está acontecendo? Você está passando uma batalha espiritual. O ambiente ao teu redor está um conflito espiritual. E quando a tua alma, você dorme, a tua alma relaxa, ela sabe o que está acontecendo, né? Então, você, no automático, você começa a guerrear no sonho, orar em línguas e repreender o demônio e tal. E aí você... É porque está tendo uma guerra espiritual ao teu redor. Então, é importante orar, cobrir em oração, até jejum, se necessário for se sentir, para romper e vencer essas guerras. Então, os nossos sonhos vão falar. A Bíblia está aí. Eu fiz 20 minutos de início de live mostrando para vocês a Bíblia, mostrando como que Deus fala, como que Deus usa os sonhos para falar, tá bom? E vai dando uns sinais assim. Agora, o nosso tempo de caminhada, essa experiência que a gente vai tendo, como Deus fala através de sinais, animais, tudo na Bíblia, a gente vai percebendo que existe um padrão, né? Um padrão de sonhos que são geral. Todo mundo sonha com o mesmo elemento e você vai ver a vida da pessoa está naquela situação, tá? E aí é um sinal, Deus permite a gente ter esses sinais, essas revelações para que a gente possa entrar em oração. Aqui eu estou falando para intercessores, para homens de oração, para pessoas que guerreiam no mundo espiritual aqui. Aí é levantar o altar de oração, cancelar no mundo espiritual,
né? Muitas vezes tem que alinhar algumas coisas da sua vida, restaurar outras, então é isso aí. A gente tem pouco tempo aqui para aprofundar, quem sabe a gente faça mais uma live para dar uma aprofundada mais nisso, para a gente para mergulhar mesmo nesse assunto, para que a gente possa tirar todo engano também, tem muito engano nisso aí, né? Tem muito engano, tirar todo engano e biblicamente a gente dá uma base para algo que é bíblico, tá? Se Deus disse quando o Espírito Santo viesse, teria sonhos, imagina só, né? Tá bom? É isso aí, né? Fechou, família? Por quê? Glórias, porque nós vamos ter, todo mundo tem seus compromissos, amanhã temos, não esquece então, você que é de oração aqui, os 4 livros, Daniel, Moisés, Samuel e Paulo sobre oração, aí uma série para você crescer também em oração, tá? letrafalada.com.br. Daqui 2 dias chega o código Shemitah para vocês, glória a Deus por isso. E segundo semestre aí se prepara, Jeremias está chegando. E vai chegando, tá? Olha, muitas pessoas, inúmeras, imensas, pedindo a parte 2, porque realmente se você deu essa introdução aí, eu ficaria aqui mais 3 horas. Então a gente vai ter que voltar para falar mais sobre esse assunto. Vai ter que voltar. Claro que vai. A gente volta. Porque eu tô falando sobre isso porque o povo me incomodou. Então eu tô falando. E lógico, né? A gente está há tanto tempo na intercessão, imagina só quantas salas de oração eu participei, quantos congressos, quantos eventos e quantos sonhos, quantas palavras proféticas, quantas coisas que o pessoal me traz, muitas coisas sem sentido, outras coisas com muito sentido, tá? Então, só que assim, animais, Deus sempre usa muito para falar, e usa as características desses animais para nos dar o entendimento do que está acontecendo, assim, no nosso redor aí, tá? E depois eu conto testemunhos aí sobre sonhos, e a gente tem revelações e começa a orar em cima daquilo, e como Deus faz coisas poderosas, né? Como Deus traz diversas libertações também, curas, né? Tá bom? Então, assim, independente de receber uma palavra boa num sonho, uma palavra ruim, o que a gente faz? Oração. Oração para se apropriar pela fé do que é bom, do que é ruim, cancelar no nome de Jesus. O que é contrário à palavra de Deus está cancelado no nome de Jesus, proibido, amarrado, repreendido, e aquilo é anulado na atmosfera espiritual. Qualquer palavra, qualquer sentença, tá? É bem importante. E Deus nos avisa em sonhos. Então é muito importante isso. Eu acho que só para, né, já que você está encerrando... Me falaram aqui, pastor, sonhar com leão. Leão é autoridade. Opa! Você ser revestido de autoridade do leão, né? Autoridade de força, autoridade. Mas a outra aí colocaram assim, leão magro, então tá, o negócio tá feio aí na autoridade aí. Crescer em autoridade, né? Como que eu cresci em autoridade? Deus. A Bíblia nos fala como a gente cresce em autoridade. Então olha que coisa importante, né? A gente entendendo essa maneira como também Deus fala com profecia, Deus fala com a palavra dele, que é o principal. Mas Deus também fala através dos sonhos, e quando a gente começa a ter esse entendimento é muito importante. Separar o que é de Deus, separar o que é o diabo, separar o que é a tua carne, separar o que é o medo da pastora que ouviu filme de suspense. Suspense, viu alguém falando uma coisa pesada, ela né, tem palpitação. Fico impressionada. Tá? Fechado? Leão, vê a cara do leão, vê isso aí tudo representa autoridade. Se pode buscar no Google o resultado não, o que significa o sonho. Isso, aí você vai achar bruxo, feiticeiro, mago, encantador, necromante, aí você já se alama de vez, você já se arrebenta de vez, né, gente? Vamos prestar atenção aí, né? Vamos! Bíblia, hein? Tá? Vamos fundamentar na Bíblia e como a Bíblia nos instrui. Você leu lá que a gente leu? Se alguém chegar algum profeta ou sonhador falando sim, descarta isso. E quando você vai buscar no Google, você vai ver que essas pessoas aí fazem totalmente o que a Bíblia diz para não fazer, tá? Eles usam sonhos para outras coisas aí, tá bom? Mas que os sonhos existem, eles existem, tá bom? Quando você dorme, Deus fala com o povo também dormindo. Esse é o nosso Deus. Até dormindo Ele fala com você. Né? Eu acho que você tem que fazer outra dessa, porque ainda pessoas com dúvidas de entender se é de Deus, como é que eu sei que é de Deus, que não é de Deus, entendeu? Acho que se você pesquisou no Google, já confessa aí, já se arrepende. Deus é bom com a gente, né? Vamos! Né? Fechado? Tá bom?
Glória a Deus, então não esquece, ó, eu vou pedir que vocês tirem aqui, ó, vamos lá, ó, tira a fotinho, vocês têm que postar lá, vamos bombar isso aí, pra gente crescer cada dia mais essa escola de oração, ó, vamos lá. Falaremos novamente. Não sei, vamos ver, né? Ó, não pastora dando tchau, você tira a sua fotinho, posta lá no Instagram e acabando essa live aqui, já sobe pro YouTube, aí vamos estourar esse YouTube aí, você tem que entrar lá, cada vez que você comenta, cada vez que você curte lá, esse vídeo vai para muito mais pessoas, então vamos bombar isso aí, tá? Tem muito engano no meio da igreja, vamos fundamentar o povo na palavra, escola de oração. Glória a Deus por isso, tá? Deus abençoe vocês demais, valeu família. Bons sonhos para vocês. Bons sonhos, durmam bem, durmam tranquilos. Durmam tranquilos. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, valeu, tchau, tchau.